paz, povo de Deus. Olá, professor. Olá, colegas de sala. Estou aqui com esse privilégio e desafio de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Nós leremos do verso 37 até o verso 41. Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 41. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra, essa palavra que é viva, essa palavra que é eterna, e pedimos que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos exortando, nos encorajando, nos consolando e nos colocando, Senhor, no caminho da sua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Meus irmãos, pastor muito conhecido, presbiteriano, pastor Ronaldo Lidório, contando sobre a experiência que ele teve entre os concombas, onde ele foi levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou ali de alguns desafios que ele encontrou. E um deles é o dialeto, a língua daquele povo. Ele não conhecia nada, não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele precisou então conviver com aquele povo, ir anotando as palavras, olhando para a fonética e para o contexto que aquela palavra estava sendo dita, se foi apontando para uma árvore, para uma criança, e aí ele ia construindo o vocabulário, e depois de 2 anos ele conseguiu montar o seu primeiro sermão. Decorou o sermão porque não dominava toda a língua, e começou a pregar então o Evangelho para aquele povo. Mas outro problema surgiu. Um homem chamado Mebá rejeitou aquela palavra. E Mebá, ele era uma espécie de guardião daquele povo. E ele passou a seguir o pastor. Aonde o pastor ia pregar o Evangelho, ali estava o Mebá. O Mebá, então, começava a gritar que aquilo era mentira, que aquele Evangelho era falso, que Cristo nunca existiu. Meus irmãos, imagine essa dificuldade. Talvez você tenha aí já ter tido que pregar alguma coisa, ou ensinar alguma coisa na escola, ou na sua faculdade, e você sabe que o nervosismo atrapalha. Se tiver um ventilador ligado, já tira a sua atenção. Se tiver uma criança chorando, já tira a sua atenção. Se tiver uma moto passando na rua, atrapalha o pregador. Imagine então alguém gritando contra a sua mensagem. Essa era a circunstância que iniciou ali a pregação da palavra entre aquele povo. Mas um certo dia então, alguém começou a gritar: eu entendi, agora eu sei, eu entendi. E aí as pessoas correram para aquele local de onde vinha aquela voz. Era o Mebá. O Mebá estava debaixo de uma árvore ali gritando de forma histérica. As pessoas correram para saber o que estava acontecendo com o Mebá. Uns pensaram que ele tinha ficado louco. O próprio pastor pensou que talvez ele estivesse endemoniado. E quando chegaram lá, perguntaram: Mebá, o que é que você entendeu? O que é que aconteceu? O Mebá disse a eles: eu entendi que Deus é todo poderoso e Jesus é o meu Salvador. Meus irmãos, aquela palavra que foi pregada com muita dificuldade transformou o coração de Mebá. Não tinha um teclado de fundo, não tinha uma igreja física construída, um templo, não tinha nenhum slide projetado em nenhum lugar, mas aquela palavra foi poderosa para transformar alguém que odiava aquela palavra, odiava aquela mensagem, mas transformou
a vida de Meribá. E junto com ele, então, a sua família toda foi transformada. Meribá tinha 11 filhos, então ali já começou o rol de membros da igreja, daquele povo tão amado, tão querido. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento. Os princípios de uma palavra que é capaz de transformar. Os princípios de uma mensagem transformadora. Eu queria que você olhasse junto comigo para que a gente encontre esse primeiro princípio no verso 37. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O que é que esse povo, o que é que esses 3.000, essas 3.000 pessoas ouviram que o coração delas foram transformados? Elas ouviram a pregação de Pedro. Pedro estava ali naquele dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e eles passaram a falar em outras línguas. Então continuou-se ali uma multidão. Eles começaram a pensar que talvez aquele povo a quem o Espírito Santo tinha sido derramado estava bêbado, alcoolizado ou louco. Mas então o apóstolo Pedro se levanta, diz o texto. Ele não se levanta só se colocando de pé, mas se levanta como alguém que tinha algo a dizer para aquele povo. E ele então anuncia o texto que ele vai pregar para aquele povo. E quando ele anuncia o texto, ele está mostrando para a sua audiência, para os seus ouvintes, que o que ele tem a dizer não vem dele, não é uma ideia dele, não é uma nova religião. Não tem a ver com as suas preferências ideológicas, mas é a palavra de Deus que ia ser pregada. Então, depois de anunciar, ele passa a expor o texto, a explicar o texto. E ele começa a explicar que o que estava acontecendo ali não era algo inventado pelos apóstolos. Aquele povo não estava ficando louco, mas era uma promessa de Deus. Porque o profeta Joel, usado por Deus, profetizou sobre aquilo. E o Espírito Santo, então, foi derramado sobre aquele povo. E aí ele expõe mais 3 salmos para mostrar que Jesus Cristo tinha sido crucificado, ressuscitado e assunto aos céus. E foi o próprio Davi que anunciou isso. O profeta Davi, o rei Davi. E ele expõe a palavra de Deus, o cerne da sua mensagem, da onde emana a mensagem de Pedro, é a Escritura. Ele não inventou nada, meus irmãos. E, meus irmãos, qualquer mensagem, qualquer pregação que não sai da palavra de Deus, que não tem a sua essência da palavra de Deus, ela pode entreter, ela pode emocionar, ela pode tirar aplausos das pessoas, elas podem tirar gargalhada das pessoas, mas a única mensagem que é capaz de transformar é aquela que sai do texto bíblico, que expõe o texto bíblico. Este, então, é o primeiro princípio. A mensagem capaz de transformar o coração de um pecador expõe a palavra de Deus. Mas quando essa palavra foi exposta, ela feriu o coração daqueles homens. Pedro olhou para eles e disse: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O texto diz então que ao ouvirem isto, compungiu-se-lhes o coração. O que significa essa palavra compungiu-se-lhes? Significa que algo feriu o coração deles. É como se uma ferramenta tivesse atravessado o coração daqueles homens. E eles então perceberam o quanto eles eram miseráveis diante de Deus. Houve ali uma convicção de pecado. É como se Pedro, ao expor a palavra, tivesse levantado um espelho diante deles. E, meus irmãos, o que você vê diante do espelho? Se você passou dos 30 como eu, você já vê algumas barbas, alguns pelos da barba branco, você já vê um cabelo branco, você já vai vendo algumas rugas nascendo, você vê uma barriga mostrando aí a sua experiência, a sua maturidade. E assim também é com a palavra do Senhor. Quando ela é levantada, quando ela reflete em nós, ela mostra nossa miséria diante de Deus. Por isso, a palavra, a mensagem exposta,
ela fere o coração. C.S. Lewis, ele ilustra muito bem isso. Ele conta ali uma história fictícia, obviamente, entre Satanás e o seu aprendiz. Satanás então diz ao seu aprendiz: olha, quando a mensagem atingir o intelecto, você pode ficar tranquilo porque você não perdeu o seu cliente. E se ela atingir as emoções, você também fique tranquilo porque você não perdeu o seu cliente. Agora, quando ela atingir o coração, você deve ficar preocupado, porque provavelmente você já perdeu o seu cliente. A palavra, a mensagem deve ferir o coração. E nós, que temos esse coração pecaminoso, fugimos dessa mensagem. Com o advento do YouTube, onde você pode escolher aí as mensagens que você quer ouvir, algumas vezes nós fugimos. Quando a palavra começa a nos ferir, quando ela começa então a nos tirar da nossa zona de conforto, revelar alguns pecados, nós rapidamente pulamos para outra mensagem. Mas nós precisamos começar a aprender a ouvir a palavra de Deus contra nós. E nós precisamos começar a ler a palavra de Deus contra nós. Nós olhamos para a história bíblica e achamos aquela pessoa que está sendo injustiçada, que está precisando ser cuidada, e geralmente é essa pessoa com que a gente se identifica. Ah, sou eu que sou injustiçado. Ninguém dá valor para mim no meu trabalho, ninguém dá valor para o que eu faço dentro de casa, ninguém dá valor para aquilo que eu faço na igreja. Mas geralmente nós somos aquele que é idólatra na palavra, aquele que peca contra Deus na palavra. Então você precisa começar a olhar para a Escritura e deixar ela ferir seu coração, mostrar realmente quem você é, deixar que ela levante esse espelho e mostre o quanto você é miserável diante de Deus. Você ouve uma mensagem dura e fala: se tal pessoa estivesse aqui, é para ela essa mensagem. Quando na verdade Deus está falando para o seu coração. O seu coração, o meu coração é que precisa ser ferido. Nós precisamos então aprender a ouvir a mensagem para ferir o nosso coração. Mas esse coração, ele não fica ferido, porque essa mensagem capaz de transformar, ela expõe o texto, ela fere o coração, mas ela também conduz a Cristo. O apóstolo Pedro, depois de pregar esta parte do sermão e ferir o coração daqueles homens, esses homens perguntam: o que faremos, irmãos? Isso mostra que há uma expectativa de que haja salvação para eles, de que haja solução para aquele pecado horrível que eles tinham cometido. Então Pedro passa a conduzi-los a Cristo. E ele começa fazendo isso, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Quando nós vamos a Cristo, então nós somos capazes de nos arrepender do nosso pecado. E se arrepender não é remorso, não é você ficar chateado e triste com a consequência do pecado, porque agora você não vai poder mais ver sua família, ou porque agora você vai estar preso por conta do seu pecado, mas é repudiar o pecado e abandonar esse pecado. E nós percebemos aqui que isso é uma ordem, porque este verbo está no imperativo. Pedro não está falando assim: olha, vocês querem ir a Cristo? Então eu vou dar uma sugestão para vocês. Olha, eu acho que seria bacana que vocês se arrependessem. Não é isso. É uma ordem. Quando você vai a Cristo, você precisa se arrepender. Você precisa abandonar este pecado. Então o texto diz para nós que esses que se arrependem, esses que vão a Cristo, têm os seus pecados remidos, têm os seus pecados perdoados. E você então pode descansar em Deus. Você pode descansar em Cristo. Meus irmãos, em uma passagem que eu tive pela igreja presbiteriana, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, eu comecei a frequentar e eu estava tão motivado com a igreja que eu ia no período da manhã, no domingo, ia no culto à noite, estava na quarta, na sexta-feira, que era a reunião ali dos idosos, estava lá eu também. Mas alguma coisa me dizia
que eu seria condenado quando estiver diante de Deus. Eu olhava para mim e via que eu não tinha mérito nenhum diante de Deus e pensava assim, poxa, quando eu morrer, quando Jesus voltar, eu vou ser condenado. Eu não vou estar com o meu Criador. Por mais que eu corra, por mais que eu tente lutar contra meus pecados, eu continuo falhando. E havia então esse peso no meu coração. Passou-se um tempo, então, eu saí da igreja e com 28 anos eu voltei para a igreja. Mas nesse momento, então, eu fui conduzido a Cristo. Eu compreendi o que Ele fez por mim. E eu pude descansar. E eu quero, então, ilustrar o que o Senhor Jesus fez por mim e fez por você. Imagine só que você precisa alugar aí um apartamento. Então você vai até a imobiliária e ela provavelmente vai pedir um fiador. E este fiador, ele precisa ter condição de pagar a sua dívida caso você não tenha. Então, ele precisa ter uma casa própria, ele precisa ter uma carteira assinada, porque se você quebrar aquele apartamento, se você não pagar o aluguel, é ele que vai pagar. Então você ficou ali 1 ano naquele apartamento, com muito capricho, você riscou a parede, com muito capricho, você estragou a maçaneta, quebrou a janela, e você ficou de 3 a 4 a 5 aluguéis atrasados. Quem que vai pagar a sua dívida? Exatamente. É o fiador que vai pagar. Ele vai pagar toda a sua dívida se você não tiver condição. E é assim que nós estávamos diante de Deus, sem condição nenhuma para pagar a nossa dívida. Nós precisávamos de um fiador. Agora, meus irmãos, se você então teve essa dívida quitada pelo seu fiador, o dono da casa ou o dono da imobiliária pode voltar, chamar você e falar o seguinte, olha, o seu fiador já quitou sua dívida, está tudo pago, mas você é o culpado. Eu quero cobrar de você. Foi você que quebrou o meu apartamento. Ele pode fazer isso? Obviamente que não. Ele não pode, a dívida está quitada. E é exatamente o que Jesus fez por nós. Na morte substitutiva, quando Ele nos substituiu na cruz, Ele levou toda a nossa culpa. Está tudo pago. Então aquele que se arrepende, aquele que vai a Cristo, aquele que é selado com o dom do Espírito Santo, esse não deve mais nada. E quando nós chegarmos diante de Deus, não chegaremos mais com os nossos méritos, mas com os méritos de Jesus, com os méritos do nosso fiador. Então Deus não vai olhar e dizer assim, olha, mas foi você que pecou. Não, porque o seu fiador pagou toda a sua dívida. E você pode dizer como Lutero, quando eu olho para mim, eu vejo que eu estou perdido. Sou pecador, estou perdido. Mas quando eu olho para o meu Salvador, quando eu olho para Cristo e a perfeição do seu sacrifício, eu vejo que eu não tenho como me perder. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu fiador, o meu Salvador. A mensagem que transforma, expõe a palavra de Deus, fere o coração e conduz a Cristo. Mas você pode estar se perguntando aí, será que essa mensagem não era só para aquele povo? Não foi só para aquele dia? Será que não é porque era o apóstolo Pedro pregando? Não, meus irmãos. O verso 39 diz que era para aqueles que estavam ouvindo, era para a geração seguinte, para os seus filhos, mas era também para aqueles que estavam longe, todos aqueles que Deus chamar. E essa palavra longe, ela demonstra uma ideia de tempo, ou seja, todas as gerações, em todos os tempos, até a volta de Cristo, é para ela essa promessa. São para essas gerações essa promessa. E essa palavra longe também tem a ideia de lugar, de local, ou seja, para todas as raças, para todas as línguas, para todos os povos espalhados pela face da terra. São para esses esta promessa do derramamento do Espírito Santo, da conversão, da transformação, através do sacrifício de Cristo. Mas você deve pensar assim, poxa, eu entendi que essa promessa, essa mensagem é para todas as gerações, mas eu sou incapaz de transformar alguém.
E é verdade, você é incapaz, mas essa missão é de Deus. Você é um co-participante da missão dele. E quando você pregar a palavra de Deus com fidelidade, é o próprio Deus chamando o pecador. E quando Deus chama, essa mensagem é irresistível. Irresistível. Eu quero encorajá-lo a fazer como Pedro. O texto diz que com muitas outras palavras, ele deu testemunho, exortando-vos, salve-se dessa geração perversa. Salve-se dessa geração perversa. E porque ele foi fiel à palavra de Deus, era o próprio Deus chamando, aqueles que iam ouvindo a voz de Deus e aceitando aquela palavra, foram sendo transformados. Meus irmãos, a mensagem capaz de transformar expõe a palavra de Deus, fere o coração e conduz a Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque ela é viva, porque ela transforma, porque ela nos encoraja, nos confronta, Senhor, porque ela vem, Senhor, derramando graça sobre o nosso coração. Que o Senhor possa ter falado ao coração dos meus amigos, como falou também ao meu coração. Que com intrepidez, com alegria, com ousadia, nós possamos ministrar essa palavra fielmente. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém.